dizem que eles são todos formais, incipientes e de pouco resultado. De fato são, no presente instante, na maioria das vezes. No entanto, há que se ver que a democracia, enquanto valor a nortear e guiar a atividade administrativa, é também um valor novo. Se não estamos acostumados a agir democraticamente, a atuar e a ingerir junto ao núcleo governativo, é dizer que não temos prática no exercício dessa atividade. Então, se uma determinada audiência pública, por exemplo, não deu resultado, ou se a sociedade a ela não compareceu, obviamente o problema não é só formal. É porque a própria administração pública, que detém o poder político, é que deverá instrumentalizar a prática desses mecanismos de participação popular. Em contrário, já se tem experiências muito concretas e positivas. A participação no planejamento orçamentário é uma realidade. Óbvio que a administração pública não tem disponibilizado grande montante de recursos para que fiquem sob esse domínio, mas igualmente é verdade que, de uma certa forma, a sociedade sabe hoje o quanto é importante tomar parte nesse processo de decisões. Talvez estejamos, e esses são alguns, 2 mecanismos de ingerência ou de instrumentos de participação na esfera administrativa ou de cunho administrativo. E eu dizia que talvez tenhamos em breve uma manifestação popular a respeito de um assunto que se liga à segurança pública, que é a questão do desarmamento. Talvez em breve sejamos todos nós convocados a nos manifestar a respeito de um sim ou a respeito de um não, cujo resultado irá seguramente determinar a ação governativa ou administrativa a ser tomada. É um instrumento administrativo e político, o plebiscito, o referendo também poderá ser, a iniciativa popular, para não descartar outros instrumentos igualmente democráticos de ingerência no governo, como é o caso das ações que podem ser manejadas por um cidadão. E esse cidadão, todos nós o sabemos, ele pode contestar uma conduta administrativa, dizendo assim na generalidade, do nosso chefe maior, do presidente da República, quem sabe. Mas insisto nesse ponto, nessa questão. Não é hora de imaginar que esses instrumentos são fracos, não é hora de pensar que eles não têm potencialidade qualquer. Penso que o momento é sobretudo pedagógico. Pedagógico no sentido de permitir que a sociedade de fato participe e se achegue cada vez mais à administração pública. Uma outra questão que também deve ser colocada nesse debate a respeito de transformação constante da administração pública é que ficamos todos nós com a falsa impressão de que essa atividade administrativa que tanto se cobra, de que tanto se cobra e de que tanto se exige no atual momento, é fruto de uma ação do executivo. Mas não. É claro que no momento atual nós
temos que isolar os chamados setores orgânicos do Estado. Setores orgânicos porque todo aquele poder político que está concentrado no Estado, ele se materializa através de órgãos. As funções estatais, então, são cumpridas e são efetivadas não só pelo Executivo, mas sobretudo pelo Legislativo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, sendo estes dois últimos os chamados órgãos constitucionais de destaque. Todos, sem exceção, e principalmente, concordamos, o Executivo, exercem uma função administrativa e internamente também governativa, internamente em relação ao seu próprio núcleo. Quero dizer com isso que, se esses outros órgãos, essas instituições, têm uma finalidade precípua que nós chamamos de atividade fim, prestação jurisdicional pelo Judiciário, atividade de controle externo pelo Tribunal de Contas, as atribuições constitucionais do Ministério Público e as atribuições do Legislativo, que são as atividades típicas fim, há que se lembrar que todos esses órgãos também exercem as suas atividades meio. Ou seja, para se chegar à atividade fim, a atividade meio tem que ser também realizada. E essa atividade meio, no mais das vezes, é uma atividade tipicamente administrativa, tal qual é a atividade exercida pelo Poder Executivo. E todas, de forma idêntica, devem se sujeitar a um mesmo regime constitucional e administrativo. Por isso, as exigências não estão sendo postas pela sociedade tão somente em frente do Executivo. Não, muito pelo contrário. A sociedade quer que a prestação jurisdicional seja célere, quer que a conduta do Ministério Público se transforme num determinado resultado, que é o resultado esperado, e assim também em relação aos demais órgãos. Mas para que estas atividades elas se coloquem diante do cidadão de uma forma efetiva, é necessário que a performance administrativa desses órgãos seja razoável, seja satisfatório, seja, como diz a Constituição, seja eficiente, porque senão nós não conseguiremos atingir aquela atividade fim. Por isso, tudo é que precisaremos, desde já, repensar essa questão da transformação da administração pública, fazendo com que ela transborde e desborde do Poder Executivo, indo alcançar todos os demais poderes. E com isso é que nós buscaremos alguns instrumentos que a Constituição impõe e não sugere ao poder público, buscar instrumentos que possam dar uma visibilidade diferenciada à administração pública. Tomaria como exemplo o planejamento. Planejamento que hoje ganhou foros de singularidade no Brasil. Planejamento que internamente e administrativamente, em todos esses setores que enunciei há pouco, irão se materializar nos chamados planos orçamentários. E é preciso que, a par desse planejamento, consigamos estabelecer metas, consigamos estabelecer o cumprimento dos desafios, escutando na própria sociedade quais são as exigências que se fazem presentes.
para que possamos, nos ciclos financeiros respectivos, olhando a administração pública pela outra ótica, possamos verificar se os planos estão de fato sendo executados e, ao final, podermos também fazer e efetuar o controle de toda essa atividade. Veja que essas questões todas, elas têm uma dimensão concreta muito importante. Tomemos como exemplo as centenas ou milhares de ações civis públicas que nós encontramos na justiça, ações através das quais busca-se reordenar as ações do Poder Executivo em determinado setor de demanda, como é o caso da saúde. O problema é de todos nós conhecido. Nós sabemos muito bem como é que esse debate se trava. O Poder Executivo tem, por força constitucional, a obrigação de assegurar saúde universal, ou seja, saúde a todos, mas, em contrapartida, sabemos também que os recursos são escassos. Ou seja, nessa dinâmica, nesse embate que essas situações se colocam, há que se exercer uma atividade posterior de controle para verificar se a legalidade mínima foi atendida. E hoje já não se fala mais nesse controle simplista da lei. Controla-se já toda a gestão, enquanto uma atividade, vamos chamar assim, uma atividade atrativa de princípios, começando pelo da legalidade e terminando com o próprio princípio democrático, passando pela eficiência, passando pela moralidade, passando pela impessoalidade, passando pela economicidade e princípios outros que guiam, que modelam e dão a fisionomia de toda essa atividade administrativa. De forma que poderíamos até mesmo dar um passo além para chegar no momento em que esse controle dessa atividade iria abrir as suas asas até mesmo sobre valores relativos à dignidade da pessoa humana, já que falamos aqui de um exemplo muito ocorrente, que é o caso da saúde. Então, até há pouco tempo, quando ainda não tínhamos essa legislação e essa ação administrativa prevendo a hipótese, nós não fornecíamos medicamentos para portadores do vírus de HIV. Isso já é uma realidade. Mas há uma série de outras condutas administrativas que não são contempladas e que geram uma carência no setor da saúde. Por isso é que deixo em relevo a questão do planejamento em todos esses setores.